Após perder a esposa, um pai rico mergulha no trabalho e se distancia do filho, transformando a casa num lugar frio e silencioso. Mas tudo muda com a chegada de uma nova babá, que canta a música favorita da falecida e faz o menino voltar a sorrir. Intrigado, o pai descobre que a jovem era a enfermeira da esposa, enviada por um último pedido cheio de amor e esperança. É quando ele entende que, às vezes, a cura chega disfarçada de promessa e o amor renasce onde a dor parecia eterna. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A mansão no bairro Batel, em Curitiba, sempre fora um lugar de vida. Antes de tudo mudar. Antes do silêncio tomar conta dos corredores amplos. Antes das cortinas pesadas bloquearem a luz do sol. Antes do piano de cauda permanecer fechado como um túmulo de marfim no centro da sala de estar. Rafael Mendes caminhava todos os dias por aquela casa enorme, sem realmente vê-la. Seus olhos passavam pelas fotografias emolduradas, pelos móveis de mogno, pelos tapetes persas, mas nada disso importava mais. Tudo havia perdido o sentido há 2 anos, desde que Helena partiu. Helena. O nome ainda doía como uma ferida aberta. Sua esposa, sua companheira, a mulher que transformara aquela casa fria em um lar cheio de música e risos. Ela havia sido pianista, talentosa e apaixonada, com dedos que dançavam sobre as teclas como se conversassem com os anjos. Fora ela quem escolhera o piano de cauda importado, quem passava horas tocando para o pequeno Lucas enquanto o embalava nos braços. Mas agora o instrumento estava ali, intocado, coberto por uma capa de veludo, como se também estivesse de luto. Rafael mergulhara no trabalho. Era mais fácil assim. Reuniões intermináveis, viagens de negócios, contratos que se estendiam pela madrugada. Qualquer coisa para não ter que voltar para casa e encarar a realidade. Para não ter que olhar para Lucas e ver os olhos de Helena refletidos naquele rostinho pequeno. O menino tinha apenas 5 anos agora, mas parecia carregar um peso muito maior que sua idade. Não falava mais, não sorria. Passava os dias sentado no quarto, olhando pela janela, como se esperasse por alguém que nunca mais voltaria. As babás se sucediam, uma atrás da outra. Nenhuma conseguia se conectar com Lucas. O menino as ignorava, vivia em seu próprio mundo de silêncio e tristeza. Rafael sabia que deveria estar presente, sabia que o filho precisava dele, mas toda vez que tentava se aproximar, sentia um nó na garganta. Como cuidar de outra pessoa quando ele mesmo estava despedaçado por dentro? Foi Dona Cecília, a mãe de Helena, quem tomou a iniciativa. A senhora de cabelos grisalhos e olhos ainda marcados pela dor da perda da filha, apareceu na mansão numa tarde de agosto, com o frio característico de Curitiba, cortando o ar. Rafael a recebeu no escritório, surpreso com a visita inesperada. Ela não perdeu tempo com formalidades. Contratei uma nova cuidadora para o Lucas. Ela começa amanhã. Rafael ergueu os olhos dos papéis espalhados sobre a mesa, franzindo a testa. Dona Cecília, eu agradeço a preocupação, mas não acho necessário. Já temos funcionários na casa e eu mesmo estou tentando passar mais tempo com ele. Era mentira e ambos sabiam disso. A sogra cruzou os braços, o olhar firme. Rafael, você está destruindo aquele menino. Ele não fala, não come direito, não brinca. Está definhando bem na sua frente e você prefere se esconder no trabalho a enfrentar a realidade. Helena não gostaria disso. O nome de Helena, pronunciado em voz alta, fez Rafael estremecer. Ele desviou o olhar, a mandíbula tensa. Não fale dela como se a conhecesse melhor que eu. Eu a carreguei no ventre por 9 meses e a criei por 30 anos, Rafael. Conheci cada sonho, cada medo, cada esperança dela. E sei que o maior medo de Helena, nos últimos momentos que passou conosco, era que você se fechasse e abandonasse emocionalmente o Lucas. A voz de Dona Cecília tremeu. Não deixe que o medo dela se torne realidade. Rafael sentiu a raiva borbulhar dentro do peito, mas sabia que era apenas uma forma de mascarar a culpa. Quem é essa cuidadora? Alguém de confiança, alguém que Helena conhecia. Dona Cecília se levantou, ajeitando a bolsa no ombro.
Dê uma chance a ela, Rafael, por Lucas. Na manhã seguinte, quando Rafael desceu para o café, ainda sonolento e com o peso da insônia estampado no rosto, encontrou uma jovem na cozinha. Ela vestia um uniforme azul marinho simples, os cabelos castanhos presos num coque discreto. Devia ter uns 20 e poucos anos, talvez, 30 no máximo. Ao vê-lo, ela se virou e ofereceu um sorriso contido, profissional. Bom dia, Sr. Mendes. Sou Marina Alves, a nova cuidadora do Lucas. Rafael apenas acenou com a cabeça, servindo-se de café sem dizer nada. Observou-a de relance. Havia algo familiar nela, mas não conseguia identificar o quê. Talvez fosse apenas o cansaço pregando peças em sua mente. Marina sabia que não seria fácil. Desde o momento em que Dona Cecília a procurara, 3 semanas atrás, ela soubera que aquela seria a missão mais difícil de sua vida. Não era apenas um trabalho, era uma promessa feita nos últimos dias de Helena, quando a mulher ainda lutava contra a doença que a consumia no leito do hospital. Marina havia sido a enfermeira responsável pelo cuidado de Helena nos meses finais. Acompanhara cada tratamento, cada momento de esperança e desespero, cada lágrima derramada quando Helena pensava que ninguém estava olhando. Entre as duas havia se formado um vínculo profundo, quase maternal. Helena, apesar de mais velha apenas alguns anos, enxergava em Marina uma alma gentil, capaz de compreender a dor sem julgamentos. Numa tarde chuvosa de outono, enquanto ajustava o soro, Marina ouvira Helena chamá-la com a voz fraca. Sente-se aqui, por favor. Preciso te pedir uma coisa. Marina se sentara ao lado da cama, segurando a mão fria de Helena. Estou aqui. Você tem mãe, Marina? A pergunta a pegara de surpresa. Perdi ela quando tinha 8 anos. Cresci só com meu pai, mas ele nunca conseguiu realmente estar presente. Acho que ele não sabia como lidar com a própria dor. Helena apertara a mão dela com força surpreendente. Então você entende. Entende o que é crescer sem o calor de uma mãe, sem alguém que realmente te veja. Marina engolira em seco, lutando contra as lágrimas. Entendo, sim. Meu Lucas vai passar por isso. Helena começara a chorar silenciosamente. Rafael é um homem bom, mas ele está quebrado. Quando eu partir, ele vai se afundar no trabalho, vai se esconder da dor e o Lucas vai ficar sozinho. Meu menino vai crescer achando que não é amado, achando que não importa. Não diga isso. Seu marido ama vocês. Eu sei que ama. Mas amor não é suficiente quando a dor é grande demais. Helena puxara Marina mais perto, os olhos azuis ardendo de intensidade. Preciso que você me prometa uma coisa. Quando eu não estiver mais aqui, quando o tempo certo chegar, quero que você vá até minha casa e cuide do Lucas. Não como uma estranha, mas como alguém que realmente se importa. Minha mãe vai saber quando é a hora. Ela vai te procurar. Marina tentara protestar. Mas seu marido não vai aceitar. Ele não me conhece, não vai confiar em mim. Por isso preciso que você seja paciente. Deixe que ele descubra aos poucos. Helena puxara uma corrente fina do pescoço, onde pendia um pequeno pingente em forma de borboleta amarela. Este era da minha avó. Ela sempre dizia que borboletas amarelas eram mensageiras de esperança. Quero que você fique com ele. E quando tudo parecer perdido, lembre-se que a esperança ainda existe. Marina aceitara o pingente com as mãos trêmulas, sem saber o que dizer. Mas por que eu? Por que confia tanto em mim? Por que você entende o que é viver sem mãe? E por que vi como você cuida das crianças na ala pediátrica, mesmo quando não é seu turno? Vi você comprando remédios com seu próprio salário para famílias que não tinham condições. Vi você segurando a mão de pacientes nas madrugadas, quando achavam que ninguém se importava. Helena sorrira através das lágrimas. Você tem o tipo de amor que não se aprende, que vem de dentro. É isso que meu Lucas vai precisar. Aquela conversa ficara gravada na alma de Marina. Quando Helena partiu, 3 semanas depois, Marina chorou como se tivesse perdido a própria irmã. Nos 2 anos seguintes, seguiu com sua vida, mas sempre com o pingente pendurado no pescoço, sempre pensando no pequeno Lucas, sempre esperando pelo chamado. E então, Dona Cecília aparecera no hospital onde Marina trabalhava. Chegou a hora, ela dissera simplesmente:
Meu neto está morrendo por dentro e o genro está cego demais para ver. Preciso de você. Marina aceitara sem hesitar. Abrir a mão de uma promoção importante, de oportunidades em hospitais maiores, porque sabia que aquilo era maior que sua carreira. Era o cumprimento de uma promessa sagrada. Agora, parada naquela cozinha enorme, observando Rafael desaparecer escada acima sem dizer uma palavra, Marina sentiu o peso da tarefa. Mas não desistiria. Não podia. Subiu até o quarto de Lucas. A porta estava entreaberta. Dentro, o menino estava sentado na beira da cama, os pezinhos balançando sem tocar o chão, os olhos fixos na janela. Ele nem se virou quando Marina entrou. Oi, Lucas. Meu nome é Marina. Vim passar um tempo com você, se você deixar. Silêncio. O menino continuou olhando pela janela, como se ela não existisse. Marina se sentou no chão, encostada na parede, sem forçar a aproximação. Sabe, eu também gostava muito de olhar pela janela quando era pequena. Ficava imaginando histórias sobre as nuvens, sobre os pássaros, sobre os lugares que eles visitavam. Nada. Mas ela não esperava resposta tão cedo. Passou o dia inteiro ali, sentada no chão, às vezes conversando baixinho, às vezes apenas em silêncio. Não tentou forçar brincadeiras, não tentou convencê-lo a comer, além do que ele queria. Apenas esteve presente. À tarde, quando o sol começou a se pôr e tingir o quarto de dourado, Marina começou a cantarolar. Era uma melodia antiga, suave, uma canção de ninar que Helena cantava para Lucas desde antes dele nascer. Marina a conhecia porque Helena a cantarolava nos dias difíceis no hospital, quando a dor era demais, e a música era a única coisa que acalmava. Pela primeira vez, Lucas se mexeu. Virou a cabeça lentamente, os olhos arregalados fixos em Marina. Ela continuou cantando como se nada tivesse mudado, mas sentiu o coração acelerar. Quando terminou a música, Lucas desceu da cama. Caminhou até Marina com passos lentos, cautelosos. Parou bem na frente dela e, pela primeira vez em meses, abriu a boca. De novo. A voz era um sussurro rouco, fraco de tanto desuso, mas era uma voz. Marina sentiu os olhos arderem, mas manteve a calma. Claro que sim, querido. E cantou novamente. Dessa vez, Lucas se sentou ao lado dela, encostando a cabeça em seu ombro. Não disse mais nada, mas sua respiração ficou mais calma, mais leve. Marina não sabia que Rafael estava do lado de fora do quarto, paralisado, no corredor. Ele chegara mais cedo do trabalho, algo raro, e subira para verificar como estava o filho. Quando ouviu a música, congelou. Aquela melodia, aquela maldita melodia que Helena cantava todas as noites, que ecoava pela casa como um fantasma doce e torturante. Como aquela estranha sabia daquela canção? Como ousava cantá-la dentro da casa dele, para o filho dele? Mas então ouviu. A voz de Lucas, fraca, mas real. De novo. Rafael espiou pela fresta da porta e viu o filho encostado na jovem mais relaxado do que estivera em anos. Sentiu raiva, confusão e algo mais profundo, que não conseguia nomear. Não sabia se queria entrar ali e arrancar o filho daquela mulher ou se queria se sentar no chão e chorar. Desceu as escadas em silêncio, trancou-se no escritório e ligou para Dona Cecília. A voz saiu mais dura do que pretendia. Quem é essa mulher que a senhora mandou para minha casa? Do outro lado da linha, um suspiro. Confie em mim, Rafael. Dê tempo ao tempo. Isso não é resposta. Como ela sabe aquela música? Como sabe lidar com o Lucas dessa forma? Porque Helena a ensinou. A voz de Dona Cecília estava carregada de emoção. Marina cuidou da minha filha nos últimos meses. Elas criaram um vínculo muito forte. Helena confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa. Rafael sentiu o sangue gelar. Por que você não me contou isso antes? Porque você não teria aceitado. Você está tão perdido na sua dor que não consegue ver mais nada. Mas olhe para seu filho, Rafael. Olhe de verdade. Ele falou hoje. Depois de meses em silêncio, ele falou. E foi por causa dela. Rafael desligou sem dizer mais nada. Subiu novamente até o quarto de Lucas e observou pela fresta. Marina agora
Estava mostrando ao menino um livro ilustrado, apontando para os desenhos e fazendo perguntas gentis. Lucas não respondia, mas seus olhos estavam atentos, vivos de uma forma que Rafael não via há tanto tempo. Algo dentro dele se partiu. Ou talvez começasse a se reconstruir. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Marina chegava cedo, antes mesmo de Rafael sair para o trabalho. Preparava o café de Lucas, sentava-se com ele enquanto comia, contava histórias, desenhava. E todos os dias, em algum momento, cantava aquela canção. Lucas começou a falar mais. Palavras soltas no início, depois frases curtas. Pediu para ouvir a música de novo. Pediu água, pediu para ver o jardim. Cada palavra era uma pequena vitória, um milagre que Rafael observava de longe, ainda sem saber como se aproximar. Uma semana depois de Marina ter chegado, ela fez algo que deixou Rafael completamente desconcertado. Levou Lucas até a sala de estar, removeu a capa de veludo do piano de cauda e abriu a tampa, revelando as teclas imaculadas. Rafael estava passando pela sala quando viu. Parou na porta, o corpo tenso. Não toque naquilo. Marina se virou calma. Achei que o Lucas gostaria de ouvir música, pode ser? Não. Rafael sentiu a raiva voltar. Aquele piano era de Helena. Ninguém mais toca nele. Marina segurou o olhar dele sem medo. Com todo respeito, Sr. Mendes, música não morre com quem a toca. Ela continua viva em quem a ouve. E seu filho precisa ouvir. Antes que Rafael pudesse responder, Marina se sentou no banco e começou a tocar. Não era a canção de ninar. Era algo mais complexo, uma peça de Chopin que Helena adorava. E Marina tocava com perfeição, com sentimento, como se tivesse praticado aquilo 1000 vezes. Lucas correu até o piano, os olhos brilhando. Sentou-se ao lado de Marina no banco, observando os dedos dela dançarem pelas teclas. Pela primeira vez em anos, sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Rafael ficou ali, encostado no batente da porta, incapaz de se mover. Quem era aquela mulher? Como sabia tocar como Helena? Como sabia tudo que Helena sabia? Quando a música terminou, Lucas bateu palmas. Marina riu e puxou o menino para mais perto. Quer tentar? Lucas olhou para o pai, como se pedisse permissão. Rafael assentiu, ainda atordoado. Marina guiou os dedinhos pequenos de Lucas sobre as teclas, mostrando como fazer sons simples. O menino estava radiante, completamente absorto. Rafael saiu da sala e foi direto para o quarto que fora de Helena. Abriu o closet procurando entre as caixas guardadas no fundo. Encontrou o que buscava: os diários que Helena mantinha, as cartas que escrevera nos últimos meses. Nunca tivera coragem de ler, mas agora precisava de respostas. Folheou página por página até encontrar uma entrada datada de 2 meses antes da partida de Helena. Hoje conversei longamente com Marina, minha enfermeira. É incrível como algumas pessoas entram na nossa vida no momento certo. Ela me contou sobre a mãe que perdeu, sobre o pai ausente, sobre como aprendeu a transformar dor em compaixão. Vejo nela algo especial, uma luz genuína. Tenho pensado muito no Lucas, no que vai acontecer com ele quando eu não estiver mais aqui. Rafael é forte, mas também é frágil. Tenho medo que ele se perca na dor e deixe nosso filho sozinho. Marina entende isso de um jeito que poucas pessoas entenderiam. Pedi a ela que, quando o tempo for certo, cuide do Lucas. Não como funcionária, mas como alguém que realmente se importa. Ela hesitou, mas vi nos olhos dela que vai cumprir. Vou conversar com mamãe sobre isso. Vou deixar instruções. Lucas precisa de alguém assim. Rafael fechou o diário, as mãos tremendo. Helena havia planejado tudo. Sabia que ele falharia, sabia que precisariam de ajuda, e escolhera Marina. Sentiu uma mistura de gratidão, raiva e vergonha. Gratidão porque Marina estava realmente ajudando Lucas. Raiva porque parecia que Helena não confiara nele. Vergonha porque Helena tinha razão. Ele falhara como pai. Desceu as escadas lentamente. Marina e Lucas ainda estavam no piano. Agora ela estava ensinando o menino a tocar uma melodia simples, as 2 mãos guiando as dele com paciência infinita.
Rafael encostou-se na parede e, pela primeira vez em 2 anos, permitiu-se realmente olhar para o filho. Lucas estava feliz, realmente feliz, e aquilo doía e curava ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que Lucas foi dormir, Rafael procurou Marina na cozinha. Ela estava preparando chá, ainda com o uniforme azul. Precisamos conversar. Marina se virou, a expressão serena mas atenta. Claro, Sr. Mendes. Sente-se. Ela obedeceu, as mãos cruzadas sobre a mesa. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se à frente dela, o olhar penetrante. Minha sogra me contou quem você é, que cuidou da minha esposa no hospital. Marina assentiu. É verdade. Por quê? Não me disse isso desde o início? Porque a senhora Cecília achou melhor não dizer. E porque eu sabia que o senhor não aceitaria se soubesse. As pessoas costumam ter dificuldade em aceitar a ajuda de quem testemunhou sua dor mais profunda. Rafael passou a mão pelo rosto, exausto. Como você sabe aquela música? Como sabe tocar piano? Helena me ensinou a música. Ela cantava quando estava com medo ou com dor. Dizia que acalmava. Quanto ao piano, sempre soube tocar. Minha mãe me ensinou antes de partir. E por que está aqui? Por que deixou sua vida para cuidar? Do meu filho? Marina segurou o olhar dele firme. Porque fiz uma promessa. Sua esposa me pediu que cuidasse do Lucas se ele precisasse. E ele precisa, Sr. Mendes. Ele está definhando, e o senhor sabe disso. Rafael sentiu a raiva borbulhar novamente. Você não tem o direito de julgar como cuido do meu filho. Não estou julgando. Estou apenas cumprindo uma promessa feita a uma mulher que eu admirava muito. Marina se levantou. Se o senhor quer que eu vá embora, vou. Mas pense no Lucas. Pense no que ele precisa. Saiu da cozinha antes que Rafael pudesse responder, deixando-o sozinho com seus pensamentos tortuosos. Rafael passou a noite em claro. Pensou em Helena, em Lucas, em Marina. Pensou em tudo o que havia perdido e em tudo que ainda podia perder se continuasse no caminho que estava. Pela primeira vez, permitiu-se sentir a dor completa da perda, sem tentar enterrá-la no trabalho. E chorou. Chorou como não chorava desde o dia em que recebera a notícia de que Helena não voltaria para casa. Chorou até não ter mais lágrimas, até o peito doer, até a exaustão vencer. Quando o sol nasceu, encontrou Rafael ainda sentado no escritório, os olhos vermelhos, mas algo dentro dele diferente, mais leve, mais presente. Subiu até o quarto de Lucas e entrou devagar. O menino ainda dormia, enrolado nos cobertores, o rosto tranquilo. Rafael sentou-se na beira da cama e passou a mão pelos cabelos do filho com delicadeza. Desculpa, meu filho. Desculpa por ter me ausentado. Vou tentar ser melhor. Prometo. Lucas abriu os olhos devagar e, ao ver o pai ali, sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Papai. Era a primeira vez que o chamava assim em meses. Rafael puxou o menino para um abraço apertado, sentindo o corpo pequeno se aninhar contra o dele. Estou aqui, Lucas. Estou aqui. Quando desceu para o café, encontrou Marina na cozinha. Ela o cumprimentou com um aceno, mantendo a distância profissional. Mas Rafael se aproximou. Obrigado por tudo que está fazendo pelo Lucas. E desculpe por ter sido grosseiro ontem. Marina relaxou um pouco. Não precisa agradecer. Estou apenas cumprindo o que prometi. Ainda assim. Rafael hesitou. Gostaria que continuasse, mas quero entender melhor. Quero saber tudo sobre o tempo que passou com Helena. Quero saber o que ela disse, o que ela pensava. Preciso disso. Marina assentiu. Vou te contar tudo. Com o tempo. E assim começou uma nova fase. Rafael ainda ia trabalhar, mas voltava mais cedo. Jantava com Lucas, sentava-se na sala enquanto Marina tocava piano, observando o filho tocar junto, os dedinhos tropeçando nas teclas, mas sempre tentando. Aos poucos, a casa começou a voltar à vida. As cortinas foram abertas, a luz do sol invadiu os cômodos, e Rafael, pela primeira vez em 2 anos, sentiu que talvez houvesse um caminho de volta. Não para o que era antes, mas para algo novo. Algo que Helena teria querido que ele encontrasse. Marina observava tudo com um misto de esperança e cautela. Sabia que o caminho seria longo.
Sabia que haveria recaídas, momentos difíceis, crises, mas pela primeira vez via uma fresta de luz no fim do túnel e ia fazer de tudo para que aquela luz não se apagasse. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis mas profundas à mansão do Batel. Rafael ainda acordava cedo, ainda ia ao escritório, mas algo havia se transformado dentro dele. Agora, ao invés de se perder em reuniões intermináveis, olhava para o relógio ansioso pela hora de voltar para casa. Queria ver Lucas, queria participar do jantar, queria ouvir as histórias do dia, as pequenas conquistas que antes passavam despercebidas. Lucas estava diferente, falava mais a cada dia, embora ainda fosse uma criança de poucas palavras. Mas sorria, brincava, corria pelo jardim atrás das borboletas que apareciam nas tardes ensolaradas de setembro, e sempre, pedia para Marina tocar piano. Ela se tornara parte essencial da rotina, não apenas como cuidadora, mas como presença que trazia equilíbrio e calor. Preparava refeições que Lucas realmente comia, inventava brincadeiras que o faziam rir, contava histórias antes de dormir com uma voz suave que acalmava até os pesadelos mais terríveis. Rafael observava tudo isso com um misto de gratidão e desconforto. Gratidão porque finalmente via o filho voltando à vida. Desconforto porque Marina parecia conhecer Lucas de uma forma que ele, o próprio pai, não conhecia. Como se houvesse uma conexão invisível entre eles que ele não compreendia totalmente. Numa tarde de quinta-feira, Rafael chegou em casa mais cedo que o habitual. Subiu as escadas silenciosamente e parou diante do quarto de Lucas. A porta estava entreaberta e ele podia ouvir vozes lá dentro. Marina estava sentada no chão, cercada de lápis de cor e folhas de papel. Lucas desenhava ao lado dela. A língua de Twinzin fora em concentração. Esse aqui é o papai, Lucas apontou para um boneco de palito alto. E essa aqui é a Marina. E esse sou eu. Marina sorriu, passando a mão pelos cabelos do menino. Ficou lindo. Sua família. Lucas parou de desenhar e olhou para ela com aqueles olhos grandes e sérios. A Marina vai embora um dia? A pergunta fez o coração de Marina apertar. Ela escolheu as palavras com cuidado. Por enquanto estou aqui, e vou ficar enquanto você precisar de mim. Tá bom? Mas e se você casar? Ou se arranjar outro trabalho? A voz do menino estava carregada de medo, o medo de quem já perdeu demais. Você vai me deixar como a mamãe deixou? Marina puxou Lucas para um abraço apertado. Escuta aqui, pequeno. Sua mãe não te deixou porque quis. Ela te amava mais que tudo no mundo. E onde quer que ela esteja agora, ainda te ama. Nada muda isso. Mas ela não está aqui. Ninguém fica. Lucas começou a soluçar baixinho. O papai também não fica. Ele trabalha o tempo todo e nem olha para mim direito. Rafael sentiu as palavras como um soco no estômago. Recostou-se na parede do corredor, as pernas fracas. Marina segurou o rosto de Lucas com delicadeza. Seu pai te ama muito, sabia? Ele só está com o coração machucado. Sabe quando você cai e rala o joelho? Dói muito, né? Pois é, o coração do seu pai ralou também. E corações demoram mais para sarar que joelhos. Por que ele não fala comigo, então? Porque às vezes os adultos não sabem como falar sobre as coisas que doem. Mas eu vou te contar um segredo. Marina baixou a voz, como se compartilhasse algo precioso. Seu pai chega mais cedo todo dia só para te ver. Ele fica na porta do seu quarto de manhã, antes de ir trabalhar só olhando você dormir. E quando você toca piano, ele senta na sala escondido para ouvir. Ele está tentando, do jeito dele. De verdade? De verdade. Marina limpou as lágrimas do rosto do menino. E sabe de uma coisa? Eu prometi para sua mãe que ia cuidar de você. E eu sempre cumpro minhas promessas. Então não vou embora, tá? Não enquanto você precisar de mim. Lucas se agarrou a ela, o rostinho enterrado em seu ombro. Te amo, Marina. Eu também te amo, pequeno. Rafael saiu. Dali, em silêncio, desceu as escadas e trancou-se no escritório. Sentou-se na poltrona de couro e deixou as lágrimas caírem livremente. Seu filho achava que ele não se importava. Seu filho sentia-se abandonado. E o pior é que Lucas tinha razão.
Passou a mão pelo rosto, tentando se recompor. Precisava mudar isso. Precisava ser presente de verdade. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Mas como? Como se reconectar com uma criança quando você mesmo estava quebrado em 1000 pedaços? Levantou-se e foi até a estante onde guardava alguns pertences de Helena que não conseguira doar. Livros, fotografias, algumas joias, e então viu uma caixa de madeira que não se lembrava de ter colocado ali. Com mãos trêmulas, pegou a caixa e abriu. Dentro havia uma carta. O envelope era creme, com sua caligrafia elegante na frente. Para Rafael. Abrir somente se Marina vier trabalhar em nossa casa. Rafael sentou-se novamente, o coração disparado. Com dedos trêmulos, abriu o envelope e desdobrou as folhas escritas à mão. Meu amor, se você está lendo esta carta, é porque Marina está aí, cuidando do nosso Lucas. Sei que deve estar confuso, talvez até zangado. Deve estar se perguntando por que fiz isso sem te contar. Então deixa eu te explicar. Conheci Marina nos piores momentos da minha vida, quando a dor era tão grande que eu só queria desistir. Ela foi quem segurou minha mão nas madrugadas difíceis, quem limpou minhas lágrimas quando eu chorava de medo, quem me ajudou a encontrar força para continuar lutando, mesmo sabendo que talvez a luta fosse em vão. Conversei muito com ela. Contei sobre você, sobre Lucas, sobre nossos sonhos, sobre o medo que eu sentia. E sabe o que mais me assustava, Rafael? Não era partir. Era deixar vocês dois sozinhos, sabendo que você ia se perder na dor. Te conheço, meu amor. Sei como você lida com as coisas difíceis. Você se fecha, se afunda no trabalho, constrói muros ao redor do coração para não sentir. E o Lucas vai precisar de você. Vai precisar que você esteja presente, não apenas fisicamente, mas de verdade. Vai precisar de um pai que o veja, que o ouça, que o abrace. Por isso, pedi para Marina cuidar dele. Não porque eu acho que você não é capaz, mas porque sei que você vai precisar de tempo. E o Lucas não pode esperar. Ele precisa de alguém que entenda a dor de perder uma mãe. E Marina entende isso melhor que ninguém. Ela perdeu a mãe dela aos 8 anos. Cresceu com um pai que estava presente, mas não realmente, e virou uma mulher incrível apesar disso. Tem uma capacidade de amar que é rara, Rafael. É genuína, é pura, é do tipo que cura. Eu pedi para ela ensinar a nossa música para o Lucas. Pedi para ela tocar piano com ele. Pedi para ela fazer tudo o que eu faria se ainda estivesse aí. Não para me substituir, ninguém pode fazer isso. Mas para garantir que nosso filho não se perca no caminho. E agora preciso te pedir uma coisa, meu amor. Não seja duro com ela. Não afaste ela da nossa casa, da vida do Lucas. Ela está aí porque me fez uma promessa, porque é uma pessoa de palavra. Dá uma chance para ela. E dá uma chance para você mesmo de recomeçar. Sei que vai doer. Sei que ver alguém cuidando do Lucas, tocando no nosso piano, cantando as nossas músicas, vai parecer uma traição. Mas não é. É continuação. É a prova de que o amor não termina, só se transforma. Te amo, Rafael. Sempre vou te amar. E por te amar quero que você seja feliz. Quero que o Lucas seja feliz. E se a Marina puder ajudar nisso, então deixa. Por favor, com todo o meu amor, agora e sempre, Helena PS. Tem outra carta guardada. Minha mãe sabe onde está. Mas essa só deve ser aberta no momento certo. Você vai saber quando chegar a hora. Rafael leu a carta 3 vezes. Depois mais uma. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Cada frase um pedaço de consolo e, ao mesmo tempo, um desafio. Ela conhecia ele melhor que ele mesmo. Sabia exatamente como ele reagiria. E, ainda assim, confiara que ele faria a coisa certa. Dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na gaveta da mesa. Precisava processar tudo aquilo. Precisava entender o que estava sentindo. Naquela noite, depois do jantar, Rafael chamou Marina para conversar na biblioteca. Ela veio ainda com o avental, secando as mãos num pano de prato. Sente-se, por favor. Marina se sentou na beira da poltrona, as mãos cruzadas no colo. Aconteceu algo? Achei uma carta. Rafael a observou atentamente. De Helena. Para mim. Marina assentiu devagar.
Ela disse que ia deixar uma. Você sabia? Sabia que ela estava escrevendo cartas. Não sabia o conteúdo. A voz de Marina era calma, honesta. Helena era muito reservada sobre certas coisas. Rafael se inclinou para frente, os cotovelos nos joelhos. Por que você? De todas as pessoas do mundo, por que ela escolheu você? Marina suspirou fundo. Acho que porque eu entendi. Quando você perde alguém muito cedo, aprende a reconhecer a dor nos outros. E Helena estava com tanto medo, não de partir, mas de deixar vocês perdidos. E você simplesmente concordou em largar tudo e vir para cá? Não foi assim tão simples. Marina olhou para as próprias mãos. Eu tinha uma vida, um bom emprego, perspectivas de crescimento, uma rotina estabelecida, mas também tinha uma promessa. E no fim, a promessa pesou mais. Por quê? Você mal conhecia Lucas, mal conhecia nossa família, mas conhecia a Helena. E ela me tocou de uma forma que poucas pessoas fazem. Marina ergueu os olhos e Rafael viu ali uma profundidade que o surpreendeu. Quando você passa meses cuidando de alguém que está lutando pela vida, cria-se um vínculo. Você vê a essência da pessoa sem máscaras, sem filtros, e a essência da Helena era linda. Era amor, puro pelo filho, pelo marido, pela vida que estava deixando para trás. Rafael sentiu a garganta apertar. Como ela estava nos últimos dias? Corajosa. Marina sorriu tristemente. Com medo, mas corajosa. Preocupada com vocês. Toda a conversa, todo o pensamento levava de volta para você e para o Lucas. Ela me fazia prometer que ia cantar aquela música, que ia tocar piano, que ia ensinar o Lucas a desenhar. Fazia listas mentais de tudo o que queria que eu fizesse. Rafael limpou a garganta. E você memorizou tudo? Anotei. Tenho um caderno com todas as coisas que ela me pediu. Desde o sabor de sorvete favorito do Lucas, até como ele gosta de ser acordado de manhã. A voz de Marina vacilou. Ela queria ter certeza de que ele não ia esquecer dela, mas também queria que ele fosse feliz. É uma linha tênue. Posso ver? O caderno? Marina hesitou. É muito pessoal. Tem coisas sobre você também. Ainda assim, ela assentiu. Vou buscar. Voltou minutos depois com um caderno de capa dura azul. Entregou a Rafael com cuidado. Algumas coisas podem doer. Rafael abriu e começou a ler. Página após página de anotações em letra caprichada. Lucas gosta de acordar com carícias no cabelo, nunca de supetão. Tem medo do escuro, precisa de uma luzinha de tomada. Adora histórias de aventura, principalmente com dragões. No café da manhã prefere pão com geleia de morango. Rafael sente culpa fácil. Precisa ser lembrado de que fez o melhor que pôde. Ama o filho mais que tudo, mas tem dificuldade em demonstrar. É um homem bom, só precisa de tempo para curar. As anotações continuavam, detalhes sobre a casa, sobre rotinas, sobre preferências. E no final, um parágrafo que fez Rafael parar de respirar. Marina precisa saber que está fazendo a coisa certa. Ela vai duvidar de si mesma, vai achar que está invadindo um espaço que não é dela. Mas não está. Está honrando uma amizade, está salvando uma criança, está sendo a ponte que essa família precisa. E talvez um dia, Rafael veja nela o que eu vi. Uma alma bondosa, capaz de um amor imenso, merecedora de uma segunda chance na vida. Se isso acontecer, que sejam felizes, sem culpa, sem dor, com minha bênção. Rafael fechou o caderno devagar e o devolveu a Marina. Ela anotou isso tudo por conta própria? Sim. Passamos muitas horas conversando. Ela queria ter certeza de que eu saberia cuidar do Lucas do jeito certo. E você decorou tudo? Tentei. Marina deu um sorriso pequeno. Algumas coisas são mais fáceis que outras, mas faço o meu melhor. Rafael assentiu, processando tudo. Obrigado. Por tudo isso. Por ser tão dedicada. Não precisa agradecer, é uma honra poder fazer isso. Ainda assim. Rafael se levantou. Boa noite, Marina. Boa noite, Sr. Mendes. Quando ela saiu, Rafael ficou ali parado, olhando para o caderno azul que ela havia deixado sobre a mesa. Aquilo mudava tudo.
Helena não apenas tinha pedido para Marina cuidar de Lucas, tinha praticamente planejado cada detalhe de como seria a vida deles depois dela. E mais que isso, tinha dado sua bênção para qualquer coisa que pudesse acontecer no futuro. Rafael não sabia como se sentir em relação a isso. Parte dele ficava grato pela previsão de Helena, por ela ter cuidado deles mesmo depois de partir. Outra parte se sentia exposto, como se todos os seus defeitos estivessem ali escritos para sempre. Nos dias seguintes, a dinâmica na casa mudou sutilmente. Rafael começou a passar mais tempo com Lucas, jantava com eles, participava da hora do banho, lia histórias antes de dormir. Marina sempre estava por perto, mas dava espaço permitindo que pai e filho reconstruíssem sua conexão. Um sábado de manhã, Lucas acordou animado. Era seu aniversário de 6 anos. Marina preparara uma festa pequena no jardim, com balões coloridos, bolo de chocolate e alguns colegas da escolinha que ele havia começado a frequentar recentemente. Rafael observou de longe enquanto Marina coordenava as brincadeiras, mantinha as crianças entretidas, servia o bolo. Ela era natural nisso, como se tivesse nascido para cuidar. E Lucas estava radiante, correndo pelo jardim, rindo alto, sendo simplesmente uma criança. À tarde, depois que os convidados foram embora, Lucas pediu para tocar piano. Rafael e Marina se sentaram na sala enquanto o menino tocava a melodia simples que havia aprendido. Não era perfeito, tropeçava em algumas notas, mas tocava com o coração. Quando terminou, Lucas olhou para os 2 adultos com expectativa. Gostaram? Amei, Marina respondeu, puxando o menino para um abraço. Você está ficando cada dia melhor. Lucas então olhou para o pai, esperando. Rafael sentiu um aperto no peito. Levantou-se, foi até o filho e se ajoelhou na frente dele. Foi lindo, filho. Sua mãe teria ficado muito orgulhosa. Lucas abraçou o pai com força. Papai, você acha que a mamãe vê a gente de onde ela está? Rafael olhou para Marina por cima da cabeça do filho, sem saber o que responder. Ela assentiu encorajadoramente. Acho que sim, filho. Acho que ela vê. E acho que ela está feliz vendo como você está crescendo forte e corajoso. Lucas se afastou um pouco. Marina disse que você fica na porta do meu quarto de manhã, me olhando dormir. É verdade? Rafael piscou, surpreso. É verdade. Por quê? Porque gosto de te ver em paz. Porque às vezes ainda não acredito que tenho um filho tão incrível. A voz de Rafael falhou. Porque te amo, Lucas. Mais que tudo. Eu também te amo, papai. Lucas abraçou o pai novamente. Você pode ficar mais em casa? Trabalhar menos? Vou tentar. Prometo que vou tentar. Marina assistiu a tudo com um sorriso discreto, os olhos brilhando. Aquilo era o que Helena queria. Aquilo era o motivo de tudo. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Rafael encontrou Marina na cozinha preparando chá. Posso fazer companhia? Claro. Eles se sentaram à mesa, em silêncio confortável. Rafael tomou um gole do chá quente antes de falar. Você está estudando alguma coisa? Vi livros no seu quarto outro dia. Psicopedagogia infantil. Marina mexeu o chá distraidamente. Quero entender melhor como lidar com crianças que passaram por traumas. Acho que pode ajudar com o Lucas. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas quero. Marina olhou para ele. Quero ser a melhor versão de mim mesma, para poder ajudá-lo da melhor forma possível. Rafael assentiu, admirado. Helena escolheu bem. Marina corou levemente. Ela via coisas boas nas pessoas que elas mesmas não viam em si. E o que ela via em você? Não sei, talvez alguém que precisava de uma missão tanto quanto vocês precisavam de ajuda. Marina deu um sorriso triste. Minha vida era vazia antes disso. Trabalho, casa, trabalho. Cuidar de Lucas me deu um propósito. E quando ele não precisar mais de você? O que vai fazer? A pergunta ficou no ar, pesada. Marina demorou a responder. Não sei, ainda não pensei nisso. Bem, Rafael se levantou. Espero que demore muito até esse dia chegar. Eu também. Rafael foi dormir naquela noite com pensamentos confusos. Marina estava se tornando essencial, não apenas para Lucas, mas para toda a dinâmica da casa. A mansão não parecia mais um mausoléu frio.
havia vida ali. Havia risos, música, rotina. E tudo isso por causa dela. No domingo de manhã, Dona Cecília apareceu para visitar o neto. Trouxe presentes, abraços e também um olhar penetrante quando viu Marina e Rafael conversando na sala, enquanto Lucas brincava no jardim. Depois do almoço, quando Marina levou Lucas para um cochilo, Dona Cecília chamou Rafael para a varanda. Quero conversar com você. Sobre o quê? Sobre Marina. A senhora cruzou os braços. Percebi como você olha para ela. Rafael ficou tenso. Não sei do que está falando. Não minta para mim, Rafael. Sou velha, não sou cega. Você está começando a vê-la de forma diferente. Ela cuida muito bem do Lucas. Não é só isso. Dona Cecília suspirou. E não estou dizendo que é errado. Helena deixou claro que queria que você seguisse em frente, que fosse feliz. Mas preciso que você entenda uma coisa. O quê? Marina não está aqui por interesse. Ela não quer sua fortuna, sua casa, seu status. Está aqui por amor ao que prometeu para minha filha. Então, se você está desenvolvendo sentimentos, precisa ter certeza de que são genuínos. Porque ela não merece ser mais uma forma de você preencher o vazio. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras duras, mas necessárias. Eu sei disso. Sabe? Ou só acha que sabe? Dona Cecília tocou o braço dele. Pense bem, Rafael. Pense no que realmente está sentindo. E quando tiver certeza, aí sim pode agir. Mas não antes. Ela foi embora pouco depois, deixando Rafael com mais perguntas que respostas. Será que estava desenvolvendo sentimentos por Marina? Ou era apenas gratidão? Dependência? A necessidade de preencher o vazio deixado por Helena? Passou o resto do dia observando Marina com novos olhos, a forma como ela ria das piadas de Lucas, como preparava as refeições com cuidado, como tocava piano com os olhos fechados, perdida na música, como cuidava de cada detalhe da casa sem esperar reconhecimento. E percebeu que Dona Cecília tinha razão. Estava começando a vê-la diferente, não como substituta de Helena, mas como Marina, uma pessoa única, com qualidades próprias, com uma luz particular. E isso o assustava profundamente, porque aceitar isso significava aceitar que estava seguindo em frente, e seguir em frente parecia uma traição a tudo que tinha com Helena. Mas então lembrou das palavras na carta. Quero que você seja feliz. Quero que o Lucas seja feliz. Talvez felicidade não fosse traição. Talvez fosse honra. Honra à memória de alguém que amou tanto que quis garantir que a vida continuasse mesmo sem ela. Rafael passou a noite em claro novamente, lutando com pensamentos e sentimentos que não conseguia organizar. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu apenas dor ao pensar no futuro. Sentiu algo parecido com esperança. Outubro trouxe flores e cores ao jardim da mansão. As azaleias floresceram em tons de rosa e branco. E Lucas passava horas brincando entre as plantas, inventando histórias sobre fadas e duendes que moravam entre as pétalas. Marina o acompanhava sempre, sentada num banco de madeira, lendo ou simplesmente observando o menino recuperar a infância que havia perdido. Rafael observava tudo de longe, cada vez mais consciente de que sua vida havia mudado completamente nos últimos meses. A casa não era mais um lugar para dormir entre jornadas de trabalho. Era um lar. E Marina era parte essencial disso. Ele começara a reparar em pequenos detalhes, como ela sempre deixava café fresco para ele pela manhã, mesmo nos dias em que acordava tarde. Como conhecia suas preferências sem nunca ter perguntado. Como seus olhos brilhavam quando Lucas alcançava uma nova conquista. Como cantarolava baixinho enquanto preparava o jantar, desafinando de propósito só para fazer o menino rir. Numa tarde de quinta-feira, Rafael chegou em casa e encontrou uma cena que o fez parar. Marina estava no jardim, de joelhos na terra, plantando flores com Lucas. Os dois estavam sujos de terra, rindo, completamente absortos na atividade. A luz dourada do fim de tarde iluminava os cabelos dela, e por um momento Rafael simplesmente ficou ali, observando.
Quando Marina levantou a cabeça e o viu, sorriu. Chegou cedo hoje. Cancelei uma reunião. Rafael se aproximou. O que estão plantando? Girassóis. Lucas apontou para as sementes espalhadas. A Marina disse que girassóis sempre olham para o sol, que nem a gente tem que olhar para o que é bom. Rafael sentiu algo se mover dentro do peito. Marina sempre sabia exatamente o que dizer, como transformar momentos simples em lições de vida. Vem plantar com a gente, papai. Lucas estendeu a mão suja de terra. Rafael hesitou apenas um segundo antes de se ajoelhar ao lado deles. Nunca plantei nada na vida, então está na hora de aprender. Marina lhe entregou uma pazinha. É simples. Faz um buraquinho, coloca a semente, cobre, com terra e rega. E aí espera. Espera o quê? O milagre. Ela sorriu. Cada planta que nasce é um pequeno milagre. Eles passaram a próxima hora plantando juntos. Rafael não se lembrava da última vez que havia feito algo tão simples e ao mesmo tempo tão significativo. Quando terminaram, os três estavam sujos, cansados e estranhamente felizes. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Rafael encontrou Marina na sala, tocando piano. Era uma melodia que ele não conhecia, melancólica e bonita. Sentou-se silenciosamente e apenas ouviu. Quando ela terminou, ficaram em silêncio por um momento. Essa música é linda. Qual o nome? Não tem nome. Eu que compus. Marina olhou para as teclas. Quando estou confusa, componho. Ajuda a organizar os pensamentos. Está confusa com alguma coisa? Marina hesitou. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa. Se não estou invadindo demais, ficando tempo demais, me apegando demais. Lucas te ama. E você está fazendo exatamente o que Helena pediu. Eu sei. Mas e você? A voz dela era quase um sussurro. Como você se sente sobre tudo isso? Rafael demorou a responder. Honestamente, estou grato. Você trouxe meu filho de volta, trouxe vida para essa casa. Trouxe cor para um lugar que estava cinza. Marina corou levemente. Só estou cumprindo minha promessa. É mais que isso. Rafael se inclinou para a frente. Você se importa de verdade. E isso faz toda a diferença. Antes que Marina pudesse responder, o som da campainha ecoou pela casa. Os dois se entreolharam, confusos. Era quase 10 da noite. Rafael foi atender. Do lado de fora estava uma mulher que ele não conhecia, por volta dos 30 anos, com roupas caras e uma expressão dura no rosto. Posso ajudar? Vim falar com Marina Alves. A mulher cruzou os braços. Sei que ela trabalha aqui. E você é? Patrícia Rocha. Trabalhei com ela no hospital. Preciso falar com ela. É urgente. Rafael ia responder quando Marina apareceu atrás dele. Patrícia? O que você está fazendo aqui? Vim te avisar. Patrícia entrou sem ser convidada, passando direto por Rafael. Preciso conversar com você. Em particular. Marina olhou para Rafael incerta. Ele assentiu. Podem usar a sala de jantar. As duas mulheres se afastaram e Rafael ficou ali, incomodado. Havia algo na postura daquela Patrícia que não lhe agradava. Decidiu ficar por perto caso Marina precisasse. Na sala de jantar, Patrícia não perdeu tempo. Sabe que todo mundo no hospital está falando de você? Marina se manteve calma. Falando o quê? Que você se aproveitou da morte de uma paciente para se infiltrar na família rica dela. Que está aqui por interesse. A voz de Patrícia estava carregada de veneno. Você sempre foi oportunista, Marina, sempre fingindo ser santa quando, na verdade, só pensa em si mesma. Marina sentiu a raiva ferver, mas manteve a voz controlada. Você não sabe nada sobre mim, nem sobre por que estou aqui. Sei sim. Patrícia tirou o celular da bolsa. Inclusive tenho provas. Mostrou a tela. Para Marina. Mensagens suas, conversando com colegas sobre a família Mendes, falando sobre a fortuna deles, sobre a mansão. Marina olhou para as mensagens e reconheceu. Eram conversas antigas, de quando ainda trabalhava no hospital, mas tiradas de contexto. Eu estava apenas comentando sobre como a família era importante para a cidade, sobre como...
sobre como poderia se dar bem se conseguisse um lugarzinho aqui dentro. Patrícia interrompeu. Vou mostrar isso para o Rafael Mendes. Deixar que ele decida se ainda confia em você. Por que está fazendo isso? Marina sentiu lágrimas de raiva queimarem. O que eu fiz para você? Você sempre foi a queridinha de todo mundo. A enfermeira perfeita, a que todos amavam, a que conseguia todas as promoções. Patrícia cuspiu as palavras. Enquanto isso, eu trabalhava duro e era ignorada. Porque você sabia fazer joguinho, sabia manipular as pessoas. Isso não é verdade e você sabe. Não interessa o que é verdade. Interessa o que as pessoas vão acreditar. E quando eu mostrar essas mensagens para o seu patrão rico, ele vai te mandar embora. E você vai voltar para sua vidinha medíocre de sempre. Marina estava tremendo, mas não de medo, de indignação. Pode fazer o que quiser. Patrícia, a verdade sempre aparece no final. Veremos. Patrícia saiu batendo a porta. Marina ficou ali, sentindo as pernas fracas. Sentou-se numa cadeira e colocou a cabeça entre as mãos. Rafael entrou segundos depois. O que aconteceu? Marina contou tudo, mostrando as mensagens que Patrícia ameaçara usar contra ela. Rafael leu atentamente, o rosto cada vez mais fechado. Você realmente escreveu isso? Sim. Mas não é o que parece. Eu estava apenas... Marina tentou explicar, mas Rafael a interrompeu. Você falou sobre a fortuna da minha família, sobre a mansão, sobre como seria bom trabalhar aqui. Rafael, por favor, deixa eu explicar. Aquelas mensagens foram tiradas de contexto. Eu estava respondendo uma colega que tinha perguntado sobre a família, sobre como poderia se beneficiar. A voz de Rafael estava fria. Foi isso que ela quis dizer? Não. Marina se levantou, desesperada. Eu nunca pensei nisso. Vim para cá por causa da Helena, por causa da promessa, não por dinheiro. Rafael queria acreditar. Queria muito. Mas a dúvida tinha sido plantada. Como saber o que era verdade? Acho melhor você ir descansar. Vamos conversar amanhã. Marina saiu dali com o coração partido. Subiu para o quarto que ocupava na mansão e se jogou na cama, chorando. Tudo pelo que havia trabalhado, toda a confiança que construíra, estava desmoronando por causa de mentiras e inveja. Rafael passou a noite no escritório, analisando as mensagens, tentando entender. Parte dele queria confiar em Marina, mas outra parte, a parte ferida e cética, via apenas evidências de manipulação. Na manhã seguinte, Marina desceu para preparar o café de Lucas como sempre. O menino veio correndo e a abraçou. Bom dia, Marina. Bom dia, pequeno. Ela se esforçou para sorrir, mas Lucas percebeu. Você tá triste? Só um pouquinho cansada. Rafael apareceu na cozinha, tenso. Lucas, vai brincar lá fora um pouco. Preciso conversar com a Marina. O menino saiu relutante. Rafael fechou a porta e se virou para Marina. Preciso saber a verdade. Tudo. Desde o início. Marina respirou fundo e contou. Cada conversa com Helena, cada promessa, cada momento dos últimos meses. Explicou o contexto das mensagens, como estava apenas respondendo perguntas de colegas curiosos sobre a família famosa de Curitiba. E sobre a fortuna. Você realmente disse que seria bom trabalhar aqui? Disse. Mas não pelo dinheiro. Disse porque sabia que poderia ajudar Lucas, porque a Helena tinha me pedido. Marina olhou diretamente nos olhos dele. Renunciei a uma promoção importante para vir para cá, Rafael. Poderia estar ganhando o dobro em outro hospital. Vim porque prometi. Não porque queria me aproveitar. Rafael queria acreditar, mas a dúvida ainda roía. Como ter certeza? Nos dias seguintes, o clima na casa ficou tenso. Marina continuava cuidando de Lucas, mas Rafael mantinha distância. O menino sentia a mudança e ficava confuso. Papai, por que você não janta mais com a gente? Estou ocupado, filho. Mas você prometeu que ia ficar mais em casa. Lucas estava à beira das lágrimas. Você brigou com a Marina? Rafael não sabia o que responder. Apenas puxou o filho para um abraço. Está tudo bem, pequeno, só estou resolvendo algumas coisas. Mas não estava tudo bem. E Lucas sabia disso. Marina, por sua vez, estava devastada.
Não apenas pela desconfiança de Rafael, mas pela possibilidade de ter que deixar Lucas. O menino precisava dela, e ela precisava dele também. Foi Dona Cecília quem finalmente interveio. Apareceu na mansão numa manhã de terça, com o rosto sério. Rafael, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a besteira que você está fazendo. A senhora não mediu palavras. Você está deixando uma mulher invejosa destruir a melhor coisa que aconteceu nessa casa em anos. A senhora não entende. Tem evidências de que ela... Evidências manipuladas. Dona Cecília o interrompeu. Conversei com pessoas que trabalharam com Marina no hospital. Sabe o que descobri? Que ela era a enfermeira mais dedicada que eles conheciam, que renunciou a promoções para ficar perto dos pacientes, que comprava remédios com o próprio salário para famílias pobres, que fazia trabalho voluntário com crianças nos fins de semana. Rafael ficou em silêncio. E essa Patrícia? Dona Cecília continuou. Foi demitida do hospital por negligência. Tinha inveja da Marina há anos. E você está acreditando nela, ao invés de acreditar na mulher que minha filha escolheu para cuidar do seu filho. As palavras bateram forte. Rafael passou a mão pelo rosto, cansado. Como você sabe de tudo isso? Porque fui atrás. Porque não ia deixar alguém destruir a reputação de Marina sem investigar primeiro. A senhora cruzou os braços. E sugiro que você faça o mesmo. Vá até o hospital. Converse com as pessoas que trabalhavam com ela. Descubra a verdade por si mesmo. Rafael sabia que ela tinha razão. Passou os dias seguintes investigando discretamente. Conversou com médicos, enfermeiras, administradores. E cada conversa confirmava o que Dona Cecília havia dito. Marina é excepcional, um médico disse. Nunca vi alguém tão dedicado. Os pacientes a amavam. Ela salvou minha filha uma vez, uma mãe contou. Percebeu uma complicação que ninguém mais tinha visto. E depois ficou com ela a noite inteira para ter certeza de que estava bem. Patrícia, uma enfermeira, fez uma careta. Aquela mulher era venenosa, tinha inveja de qualquer um que se destacasse. Ficou furiosa quando Marina recebeu uma homenagem da diretoria. Cada testemunho era um tijolo reconstruindo a confiança de Rafael. E também revelando o tamanho do erro que havia cometido. Voltou para casa numa sexta à tarde, determinado a consertar as coisas. Encontrou Marina no jardim com Lucas, regando os girassóis que haviam plantado juntos. Alguns já começavam a brotar da terra. Marina, posso falar com você? Ela assentiu, pedindo para Lucas continuar brincando. Os dois se afastaram um pouco. Eu investiguei. Rafael começou, sem rodeios. Fui ao hospital. Conversei com dezenas de pessoas. E todas disseram a mesma coisa. Que você é uma pessoa excepcional, que Patrícia estava mentindo. Marina manteve a expressão neutra. E você precisou de outras pessoas para acreditar em mim? Precisei, e foi errado. Rafael deu um passo à frente. Desculpa, Marina. Desculpa por ter duvidado de você, por ter acreditado em alguém que só queria te destruir. Por ter sido injusto. Marina sentiu as lágrimas virem. Você sabe o quanto doeu ver que depois de tudo você ainda duvidou das minhas intenções? Eu sei, e não tenho desculpa. Rafael tinha os olhos brilhando também. Só posso dizer que estava com medo. Medo de confiar, medo de me abrir, medo de me machucar de novo. E acabei machucando você no processo. Por quê? Porque estava com medo. Porque você está se tornando importante demais. A voz de Rafael era quase um sussurro, não só para o Lucas, para mim também, e isso me apavora. Marina ficou sem palavras. Rafael continuou. Esses meses com você aqui mudaram tudo. A casa voltou a ser um lar. Lucas voltou a sorrir. E eu voltei a sentir que a vida vale a pena. Parou, organizando os pensamentos. E quando Patrícia apareceu com aquelas acusações, entrei em pânico. Porque perceber que podia estar sendo enganado doía menos que admitir que estava me apaixonando de novo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marina limpou as lágrimas que desciam pelo rosto. Eu não vim aqui para te fazer se apaixonar. Vim cumprir uma promessa. Eu sei, mas aconteceu mesmo assim. E não sei mais o que fazer com isso. Marina olhou para Lucas, que brincava alegremente entre as flores.
Temos que pensar nele primeiro. Sempre. Concordo. Rafael tocou o braço dela gentilmente, mas Helena deixou claro que queria que eu seguisse em frente, que fosse feliz. E pela primeira vez em anos, consigo imaginar isso sendo possível. Marina o encarou. Você tem certeza do que está sentindo? Ou é só gratidão? Só necessidade de preencher um vazio? Passei noites pensando nisso. Rafael segurou a mão dela. E a resposta é que sim, tenho certeza. Não é sobre substituir Helena. É sobre reconhecer que você é uma pessoa única, especial, que trouxe luz para nossa vida. E que eu quero que você fique, não como funcionária, como parte da família, parte da minha vida. Marina sentiu o coração disparar. Mas ainda temos que ir devagar. Pelo Lucas, ele precisa processar tudo isso no tempo dele. Devagar. Rafael concordou. Sem pressão. Só sendo honestos um com o outro. Ela assentiu. E pela primeira vez em dias sorriu de verdade. Então vamos tentar. Lucas veio correndo naquele momento. Olhem, os girassóis estão crescendo e vocês dois estão de mãos dadas. Os dois olharam para as mãos entrelaçadas e riram. Lucas pulou entre eles, abraçando as duas cinturas. A gente é uma família, né? Rafael olhou para Marina, então para o filho. Somos sim, pequeno. Somos uma família. E ali, entre os girassóis nascentes e o sol dourado da tarde de Curitiba, 3 corações começaram a se reconstruir juntos, não apagando o passado, mas honrando-o enquanto construíam um futuro novo. Os meses seguintes foram de transformação silenciosa e profunda. Rafael e Marina decidiram ir devagar, muito devagar, respeitando principalmente o tempo emocional de Lucas. Não era apenas sobre eles dois, era sobre reconstruir uma família de uma forma saudável e verdadeira. Marina continuou morando na mansão, mas agora a dinâmica era diferente. Os jantares se tornaram momentos sagrados, onde os 3 conversavam sobre o dia, sobre sonhos, sobre pequenas alegrias. Rafael reduziu drasticamente a carga de trabalho, delegando mais responsabilidades e priorizando estar presente. Lucas florescia a cada dia. Voltara a frequentar a escola com entusiasmo, fizera amigos, participava de atividades. Ainda tinha momentos difíceis, noites em que acordava chorando pedindo pela mãe, dias em que o silêncio voltava. Mas Marina e Rafael aprenderam a navegar essas águas juntos, oferecendo conforto sem pressa, presença sem pressão. Num sábado de dezembro, Marina sugeriu algo que deixou Rafael apreensivo. Acho que seria importante visitarmos o túmulo da Helena, os 3 juntos. Rafael engoliu em seco. Não sei se Lucas está pronto para isso. Acho que ele está. Marina tocou a mão dele gentilmente. E você também precisa. Está na hora de fazer as pazes com a despedida. Foram numa manhã ensolarada. O cemitério ficava numa área tranquila de Curitiba, cercado por árvores antigas. Lucas segurou a mão de ambos, enquanto caminhavam até o jazigo da família. Diante da lápide de mármore branco, os 3 ficaram em silêncio por um momento. Então, Lucas se soltou e se aproximou, tocando as letras gravadas com os dedinhos pequenos. Oi, mamãe. A voz dele era baixinha, mas firme. Vim te visitar com o papai e a Marina. Você tá feliz onde você tá? Rafael sentiu a garganta apertar. Marina se ajoelhou ao lado do menino. Trouxe flores para você. Lucas colocou um buquê de margaridas brancas no vaso. A Marina disse que margarida significa amor puro. E eu te amo muito. Também te amo, mãe. Rafael se juntou a eles ajoelhando-se. E sinto sua falta todos os dias, mas quero que saiba que estou tentando. Tentando ser o pai que você queria que eu fosse. Marina ficou um pouco afastada, dando espaço para pai e filho. Mas Lucas a chamou. Vem aqui, Marina. Ela se aproximou e Lucas pegou a mão dela, depois a de Rafael, juntando as duas. Mamãe, a Marina cuida muito bem da gente. Ela canta suas músicas, toca piano, faz bolo de chocolate. E o papai tá mais feliz. Você mandou ela pra gente, né? Rafael e Marina se entreolharam, emocionados. Lucas continuou. Eu sempre vou te amar, mamãe, mas agora a Marina também faz parte da nossa família. Tá tudo bem isso.
Você não fica triste? Naquele momento, algo mágico aconteceu. Uma borboleta amarela pousou na lápide bem ao lado das margaridas. Ficou ali, batendo as asas suavemente, como se estivesse ouvindo. Lucas arregalou os olhos. Mamãe! Marina lembrou do pingente que Helena lhe dera, aquele que ainda usava todos os dias. Borboletas amarelas eram mensageiras de esperança. Era como se Helena estivesse ali, dando sua bênção. A borboleta voou ao redor deles 3 vezes, antes de desaparecer entre as árvores. Lucas sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela disse que tá tudo bem. Não era coincidência. Não poderia ser. Era Helena, encontrando uma forma de dizer que estava orgulhosa, que estava feliz, que aprovava. Rafael abraçou o filho e Marina juntos, permitindo que as lágrimas caíssem livremente. Eram lágrimas de dor, mas também de cura, de despedida, mas também de recomeço. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Rafael levou Marina até a biblioteca. Tenho algo para te mostrar. Abriu um cofre escondido atrás de uma estante e tirou de lá uma caixa de veludo. Dentro havia um anel delicado com uma pedra azul cercada de pequenos diamantes. Era de Helena, o anel de noivado dela. Rafael segurou o anel com reverência. Estava guardado desde que ela partiu. Mas encontrei uma carta junto com ele, endereçada a você. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas, abriu e leu. Querida Marina, se você está lendo isso, é porque Rafael encontrou coragem para seguir em frente e escolheu você. Não poderia estar mais feliz. Quero que saiba que não há competição entre nós. Não há comparação. Você não está me substituindo porque ninguém pode substituir ninguém. Cada amor é único, e o que vocês estão construindo é especial por si só. Deixo meu anel de noivado para você, não como símbolo de que está tomando o meu lugar, mas como símbolo de união. 2 mulheres que amaram a mesma família, que se importaram com o mesmo homem e com a mesma criança. É uma ponte entre passado e futuro. E deixo também meu véu de casamento. Está guardado no armário do quarto principal, numa caixa azul. Quero que use no dia em que se casar com Rafael. Não por obrigação, mas se quiser. Como forma de mostrar que estamos conectadas, que o amor não termina, apenas se transforma e se multiplica. Cuide deles, Marina. Ame-os com toda a intensidade que sei que você é capaz. E seja feliz. Por favor, seja muito feliz. Com carinho eterno, Helena Marina chorou ao terminar a carta. Rafael a puxou para um abraço apertado. Ela planejou tudo, cada detalhe. A voz de Marina estava embargada. Até o final, pensando em todos nós. Esse era o jeito dela. Rafael limpou as lágrimas do rosto de Marina, sempre cuidando de todo mundo. Sempre um passo. À frente! O que vamos fazer? Rafael se afastou um pouco e se ajoelhou diante dela. Marina Alves, sei que talvez seja cedo, sei que ainda estamos nos conhecendo de formas novas, mas também sei que você é a pessoa mais incrível que conheci. Você trouxe meu filho de volta à vida. Me trouxe de volta à vida. E quero construir um futuro ao seu lado, se você quiser. Tirou o anel azul da caixa. Não precisa responder agora. Pode levar o tempo que precisar. Mas quero que saiba que meus sentimentos são reais. E que Helena nos deu sua bênção. Marina olhou para o anel, para Rafael, para a carta ainda em suas mãos. Seu coração dizia sim, mas sua mente pedia cautela. E Lucas? Vamos conversar com ele. Juntos. E só seguiremos em frente se ele estiver confortável. No dia seguinte, os 3 se sentaram na sala numa conversa honesta e aberta. Rafael explicou para Lucas que gostava muito de Marina, que queria que ela ficasse para sempre na família. Lucas ouviu tudo com atenção, processando. Vocês vão casar? Se você concordar, sim. Rafael segurou a mão do filho. Mas só se você estiver feliz com isso. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Então olhou para Marina. Você vai continuar sendo minha amiga? Vai continuar cantando para as minhas músicas? Vai continuar fazendo bolo? Sempre, Marina prometeu. Nada disso vai mudar. E a mamãe? Ela não vai ficar triste? Rafael se ajoelhou ao lado do filho.
Sua mãe queria que fossemos felizes, e acho que ela mandou a Marina justamente para isso, para nos ajudar a sermos uma família de novo. Lucas pensou mais um pouco, depois assentiu. Então tá bom, mas quero entregar as alianças no casamento. Rafael e Marina riram entre lágrimas. É um acordo, pequeno. O noivado foi anunciado discretamente. Dona Cecília chorou de felicidade, abraçando Marina e agradecendo por cuidar tão bem de sua família. Os preparativos do casamento foram simples. Eles queriam algo íntimo, apenas família próxima e alguns amigos queridos. Marina encontrou o véu de Helena exatamente onde a carta dizia. Era de renda francesa, delicado e atemporal. Segurá-lo foi emocionante. Era como se Helena estivesse ali, participando de tudo. O casamento aconteceu numa tarde de março, no jardim da própria mansão. Entre os girassóis que haviam plantado juntos, agora altos e vibrantes, cercados pelas azaleias em flor. O céu estava azul sem nuvens, e uma brisa suave carregava o perfume das flores. Marina desceu pelo jardim usando um vestido simples, mas elegante, branco e fluido, e o véu de Helena. Rafael a esperava sob um arco de flores, de olhos brilhando. Ao lado dele, Lucas segurava uma almofadinha com as alianças, vestindo um terno pequeno e com um sorriso orgulhoso. Quando Marina chegou ao altar improvisado, Lucas deu um passo à frente. Quero falar uma coisa. Todos os presentes ficaram em silêncio. O menino olhou para Marina, depois para o pai. Minha mãe Helena está no céu, mas sei que ela está olhando para a gente agora. E sei que ela está feliz, porque a Marina faz a gente feliz. Ela cuida da gente, ama a gente e agora vai ser parte da nossa família para sempre. Olhou para cima. Te amo, mamãe do céu. E te amo também, Marina. Você é minha família. Não havia olho seco. Rafael puxou o filho para um abraço apertado, depois estendeu a mão para Marina, que se juntou a eles. O celebrante prosseguiu com a cerimônia. Palavras sobre amor, família, recomeço. Quando chegou o momento dos votos, Rafael segurou as mãos de Marina. Marina, você apareceu na minha vida quando tudo estava escuro. Trouxe luz, esperança, amor. Me ensinou que é possível recomeçar sem apagar o passado. Que é possível amar de novo sem trair memórias. Prometo te amar, respeitar e honrar todos os dias da minha vida. Prometo ser presente, ser verdadeiro, ser parceiro. E prometo que vamos construir uma família linda juntos. Marina limpou as lágrimas antes de responder. Rafael, quando prometi a Helena que cuidaria de vocês, não imaginava que encontraria meu próprio lar no processo. Você e Lucas me deram propósito, me deram família, me deram amor. Prometo cuidar de vocês sempre, honrar a memória de Helena enquanto construímos nossos próprios momentos e amar essa família com tudo que tenho. Quando as alianças foram trocadas, Lucas entregou-as com orgulho. E no momento do beijo, algo mágico aconteceu novamente. Uma borboleta amarela apareceu, voando entre eles, pousando por um instante na mão de Marina, antes de voar em círculos e desaparecer. Helena estava ali, aprovando, celebrando, abençoando. A festa foi alegre, mas intimista. Música ao vivo, comida deliciosa preparada por um chefe que Marina conhecia dos tempos de hospital, risos e abraços. Lucas dançou com Marina, depois com o pai, radiante, de felicidade. No final da noite, quando os convidados já tinham ido embora e Lucas dormia exausto, Rafael e Marina ficaram no jardim, sob as estrelas. Conseguimos. Rafael puxou a esposa para perto. Criamos nossa família. Criamos. Marina encostou a cabeça no ombro dele. E vamos continuar criando. Todos os dias. Os meses seguintes trouxeram mais alegria. Marina propôs criar uma fundação em nome de Helena, voltada para apoiar famílias que passavam por luto e perda. Rafael abraçou a ideia com entusiasmo. Juntos estabeleceram o Instituto Helena Mendes, que oferecia suporte psicológico gratuito, grupos de apoio e atividades terapêuticas para crianças e adultos lidando com perdas significativas. Marina também voltou a estudar, formando-se em psicopedagogia. Queria ajudar não apenas Lucas, mas outras crianças que carregavam traumas e dores.
Montou um pequeno centro de atendimento anexo ao instituto, onde oferecia terapia através de arte, música e brincadeiras. Lucas crescia forte e saudável. Ainda visitavam o túmulo de Helena regularmente, sempre levando flores, sempre conversando com ela. E sempre aparecia uma borboleta amarela. 2 anos depois do casamento, Marina descobriu que estava grávida. A notícia encheu a casa de alegria e também de alguma apreensão. Lucas teria quase 8 anos quando o bebê nascesse. Como reagiria? Mas o menino surpreendeu a todos. Quando contaram, ele pulou de alegria. Vou ser irmão mais velho. Posso ensinar tudo para ele. Ou para ela. Rafael e Marina decidiram não descobrir o sexo antes. Queriam a surpresa. Os meses de gravidez foram tranquilos, cheios de preparativos e expectativa. Lucas ajudou a decorar o quarto do bebê, escolhendo cores e bichinhos de pelúcia. Numa noite de setembro, Marina entrou em trabalho de parto. Rafael a levou correndo para o hospital com Lucas aos cuidados de Dona Cecília. Horas depois, nasceu uma menina perfeita, de olhos azuis, como os da avó Helena, e cabelos escuros como os de Marina. Quando trouxeram a bebê para casa, Lucas a segurou com cuidado, maravilhado. Ela é tão pequenina e vai precisar muito de você para protegê-la. Marina sorriu. Como vão chamar ela? Rafael e Marina se entreolharam. Haviam pensado muito sobre isso. Helena Sofia. Helena em homenagem à mãe que ele perdeu. Sofia porque significa sabedoria. E porque sabedoria é o que aprendemos com tudo que passamos. Lucas aprovou com um aceno solene. Helena vai gostar. A do céu, eu digo, com certeza vai. Rafael beijou a testa da filha, depois do filho, depois da esposa. Somos uma família abençoada. Os anos passaram em relativa tranquilidade. A mansão que antes era um lugar de silêncio e dor tornou-se um lar vibrante, cheio de música, risos, correria de crianças. Lucas se revelou um irmão protetor e carinhoso, sempre atento à pequena Helena, sempre paciente com as travessuras dela. O Instituto Helena Mendes cresceu, ajudando centenas de famílias todos os anos. Marina se tornou referência em terapia infantil para luto, escrevendo artigos, dando palestras, formando outros profissionais. Rafael encontrou equilíbrio entre trabalho e família, priorizando sempre os momentos importantes. As visitas ao cemitério continuaram agora com a pequena Helena junto. A menina cresceu ouvindo histórias sobre a avó que nunca conheceu, sobre como era gentil, talentosa, amorosa, e nunca sentiu que estava competindo com uma memória. Ao contrário, sentia-se conectada a algo maior, parte de uma história de amor que transcendia a própria morte. Lucas, já adolescente, começou a tocar piano seriamente. Tinha talento natural, herdado da mãe biológica. Marina o incentivava, levava para aulas, assistia a todas as apresentações. E sempre, após cada recital, ele dedicava a música para Helena do céu e para Marina do coração. Numa tarde de outono, quase 10 anos depois do casamento, a família estava reunida no jardim. Lucas tocava violão, Helena pequena dançava entre as flores, Rafael preparava churrasco e Marina organizava a mesa. Dona Cecília também estava lá, mais velha, mas ainda forte, sorrindo ao ver a família que sua filha havia ajudado a construir. O jardim estava lindo, repleto de girassóis dourados balançando ao vento. E então, como sempre acontecia nos momentos mais especiais, uma borboleta amarela apareceu. Voou entre todos eles, pousou na mão da pequena Helena, que riu encantada. Olha, mamãe, uma borboleta da vovó do céu. Marina observou a cena, com lágrimas nos olhos. Tudo pelo que haviam passado, toda a dor, toda a luta, tinha levado até aquele momento perfeito. Helena estaria orgulhosa, estaria feliz. Rafael se aproximou e a abraçou por trás. No que está pensando? Em como a vida é surpreendente. Como algo que começou em tanta dor se transformou em tanta beleza. Ele beijou o topo da cabeça dela. Foi você quem transformou. Você e seu amor imenso. Não foi só eu. Foi a Helena que nos guiou. Foi você que se permitiu recomeçar. Foi o Lucas que abriu o coração.
Fomos todos nós, juntos. A borboleta levantou voo e sumiu entre as árvores. Mas sua mensagem ficou clara, como sempre. O amor não termina, apenas se transforma. E continua, geração após geração, conectando corações através do tempo. Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Marina e Rafael ficaram na varanda observando as estrelas. Você acha que ela sabe? Que conseguimos? Tenho certeza que sim. Rafael segurou a mão da esposa. E tenho certeza que está feliz. Marina tocou o pingente de borboleta que ainda usava no pescoço todos os dias, desde que Helena lhe dera no hospital. Obrigada, Helena, por tudo, por confiar em mim, por me dar essa família. E como se em resposta, uma brisa suave soprou, carregando o perfume das flores do jardim. Era quase como ouvir um sussurro. De nada, querida. Vocês mereciam. Rafael puxou Marina para mais perto. Sabe o que mais me impressiona? Como você honrou cada promessa, cada detalhe, cada pedido que ela fez, porque eu a admirava muito e porque vocês mereciam o melhor. Nós te amamos, Marina. Eu, Lucas, a pequena Helena. Nossa família completa te ama e eu amo vocês. Mais que tudo nesse mundo. Ficaram ali abraçados, sob as estrelas de Curitiba, gratos pela segunda chance que a vida lhes dera. Gratos por Helena, que mesmo partindo continuava unindo a família através do amor. E lá no céu, entre as estrelas, uma alma sorria. Sua missão estava completa. Sua família estava feliz, unida, forte. O amor havia vencido a dor. A esperança havia vencido a escuridão. E no jardim da mansão do Batel, entre girassóis dourados e o perfume das flores, uma borboleta amarela pousou silenciosamente, guardando os segredos de um amor que atravessou o impossível para garantir que a vida continuasse, bela e cheia de significado. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Marina e Lucas tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se esta jornada de dor, recomeço e amor verdadeiro emocionou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou sua alma. Foi a primeira vez que Lucas voltou a falar? O momento da borboleta no casamento? A coragem de Rafael em recomeçar? Ou a dedicação infinita de Marina em honrar uma promessa? Todos os dias trazemos histórias intensas e emocionantes como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro do coração humano. Histórias sobre superação, sobre famílias que se reconstroem, sobre o amor que vence todas as barreiras. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e fazer você acreditar que, mesmo nas horas mais difíceis, sempre há esperança de recomeçar. Até breve.